vamos lá, meninas. Antes da gente passar qualquer coisa em relação aos procedimentos, como que a gente explica, a questão de créditos e tal, eu acho que é super legal a gente estar bem alinhadas em relação ao spa, né? Que eu acho que isso é a base de tudo, é a gente entender o porquê que a gente tá aqui, qual que é o propósito do spa, qual deve ser a nossa postura, o que que a gente pode, o que que a gente nunca pode fazer, né? Então eu acho que para isso a gente tem que entender bem a base do spa, pra gente depois ir aprendendo como é que funciona, agendamento e tudo isso, né? Então eu vou começar aqui contando um pouquinho pra vocês sobre o Azahar Spa. A palavra Azahar significa flor branca da laranjeira. Como a flor, a sensibilidade, a simplicidade e a beleza estão presentes aqui no spa. O aroma, então, inspira serenidade, alegria e transformação. Somos então um spa que a gente tem principalmente, né, os serviços de relaxamento, de estética, e o nosso grande diferencial é o banho Hammam. Você já veio, já conheceu? Sim. Então, através do banho foi que a gente criou toda a identidade do spa. Então, o spa existe há 10 anos, eu e a Marina somos irmãs e sócias, eu sou fisioterapeuta e a Marina é naturóloga. Então, há 10 anos, na verdade, há 12 anos, que o spa teve toda uma preparação, foram 2 anos de construção do que seria esse projeto, né? Então, há 12 anos, a gente chegou à conclusão que a gente teria um spa juntas. A gente não sabia nem o que era um spa urbano. Então, eu fiz fisioterapia aqui em Campinas, a Marina fez naturologia lá no Sul. Então, naturologia é uma formação de terapias naturais, alternativas, a parte das massagens, as técnicas de relaxamento, equilíbrio, todas é uma formação muito ampla, né? E aí ela foi fazer uma pós-graduação em Barcelona de fitoterapia, que é a terapia com plantas. E aí lá ela teve a experiência de trabalhar em alguns hotéis que tinham spas junto com esses hotéis, então eram hotéis grandes, hotéis de luxo. Então a Marina foi terapeuta nesses hotéis lá em Barcelona. Então, como naturóloga, ela conseguiu esse emprego nesses hotéis e lá ela atendia com basicamente o que a gente faz aqui, com massagens. Ela atendeu em um que tinha o Hammam, ela fazia procedimentos faciais, muito parecido com o que a gente faz aqui. Então, toda a inspiração veio da experiência da Marina lá. Então a Marina foi para Barcelona, foi fazer o curso dela de fitoterapia, uma pós-graduação, enquanto eu terminava o meu curso de fisioterapia aqui. Na fisioterapia eu me identifiquei na parte de estética facial e corporal, porque fisioterapia também engloba essa área, né? Então toda a parte do cuidado facial, do cuidado corporal, a parte de celulite, estria, tudo isso, né? E aí a gente, então, decidiu que a gente queria trabalhar junto e a gente nem sabia do conceito spa urbano, nem sabia o que era. A gente não frequentava, nunca tinha ido em nenhum, a gente não sabia como é que funcionava. E a gente começou a ir para feiras, congressos, aqui em Campinas e na região. E aí a gente, uma vez numa palestra, a gente achava que a gente queria uma clínica de estética que tivesse um conceito mais natural, que fosse mais voltada pro relaxamento, porque na nossa cabeça a gente não conhecia esse conceito, né? Aí a gente foi numa palestra e a pessoa começou a descrever como é que funcionava um spa urbano, um lugar que fazia massagens e também a parte de estética facial e corporal, mas tinha uma visão mais geral do cliente, né? E usava óleos essenciais e produtos mais naturais. E era o spa urbano. Aí a gente falou, nossa, então o que a gente quer já tem nome. Dá pra gente se basear nisso. E aí começou uma construção do que seria, então, o nosso spa. Não tinha nome, não tinha quais serviços iam ser feitos. Então foi um processo de 2 anos de construção do que seria isso. A gente abriu inicialmente, então, há 10 anos. Foi em janeiro de 2012. A gente abriu na Emílio Ribas, que está a 400 metros daqui, numa casa que tinham 7 salas de atendimento. E aí, quando a gente foi pensar, né, o que a gente... Aí a gente sabia, então, que seria um spa urbano. Aí a gente falou, tá, nunca a gente tinha tido nenhuma empresa, a gente não tinha a menor ideia do que a gente ia fazer, o que a gente ia, né, oferecer para os clientes. E aí a gente falou, bom,
Ai, não dá, né? Aí a gente falou, mas eu tô de lado, tá de boa. A gente falou, bom, a gente não quer ser mais um spa urbano que faz as mesmas coisas, as mesmas técnicas, o que todo mundo tá acostumado, né? E aí a minha mãe, na verdade, vendo uma revista, viu uma foto de um hammam, e aí ela lembrou que a Marina tinha trabalhado em alguns hotéis que tinham um hammam, e aí ela falou, gente, mas e se a gente fizesse um hammam, que é exatamente o que a gente tem aqui hoje? A gente falou, nossa, que loucura, né? Muita gente pergunta, então quando eles sabem que nós somos as proprietárias, eles falam, então é da família de vocês são da Turquia, vocês têm alguma coisa lá em Marrocos, né? E aí a gente fala que não, que foi então, a gente aproveitou essa experiência da Marina, ela tinha o conhecimento de como era feita a técnica, mas a gente não tinha a menor ideia de como construir um hammam, né? Tinham tantas coisas específicas, mas aí a gente decidiu que ia ser isso, que esse ia ser o nosso diferencial, e aí a partir daí a gente criou todo o conceito do spa. Então Azahar significa flor branca da laranjeira em árabe. O nosso logo, ele tem toda essa pegadinha mais oriental, mais árabe, por conta do hammam. Toda a decoração, as cores, tudo isso foi pensando então nesse conceito. A gente escolheu a flor branca da laranjeira porque é uma planta que eles têm muito lá, as árvores de laranja, que então aí tem a florzinha que chama Azahar. Na culinária eles usam muito também a água de Azahar. Então eles fazem aqueles doces, que aí eles usam água de Azahar. O aroma, então, é muito comum também. E aí a gente foi construindo tudo a partir disso. Ficamos 4 anos naquela casa, de 7 salas de atendimento e um hammam. E aí surgiu a oportunidade de a gente mudar pra cá. Aqui era um spa, na verdade aqui foram 2 spas. Começou como o Spa Cambuí, que era também de 2 irmãos, que também gostavam muito dessa área, mas eles não eram da área da saúde. Ela era arquiteta e ele trabalhava com coisa de posto de gasolina, não tinha nada a ver, mas eles gostavam muito disso. Então, com a parte de arquitetura, ela fez toda essa base do spa. Então, ela que pensou em muita coisa que a gente ainda tem hoje, foi ela que pensou em todos os detalhes e aí fez, então, essa estrutura de spa. Acabou não dando certo, eles passaram pro Calma. Isso é até importante vocês saberem, porque é muito comum as pessoas perguntarem. Acho que até ontem alguém perguntou, mas era um outro spa. Então a gente tá aqui há 6 anos, mas antes da gente, o Calma acho que ficou uns 2 anos aqui. E antes disso, o Spa Cambuí também acho que deve ter ficado de 2 a 3 anos aqui. E aí acabou que não deu certo com nenhum deles, e aí essa oportunidade bateu na nossa porta, a gente já estava ficando pequeno lá, já não conseguia fazer os atendimentos com as 7 salas, aqui já estava super preparado, claro que a gente tinha um grande desafio, que era pegar o hammam de lá e trazer o hammam para cá, mas a gente não podia deixar, porque o hammam é o nosso grande coração, né? E aí a gente encarou a mudança, viemos com todas as coisas, aí trouxemos o nosso conceito, a gente aproveitou muita coisa, mas também trouxe toda a nossa carinha, né? Porque tinha que ter a carinha do Azahar. E aí a gente conseguiu montar o hammam aqui. E essa é um pouco então da nossa história. Quando a gente pensou no hammam, a gente pensou muito o que a gente percebeu dos spas do Brasil. A maioria dos spas urbanos, eles trabalham muito com as técnicas secas, com as técnicas de sala normal. E spa significa tratamento através da água. Então a gente falava, nossa, no máximo que um spa tem... Ai, a Karina vai